Olá, nesta aula vamos trabalhar os conceitos sobre mudança organizacional e administração do estresse. Como objetivo de aprendizagem, nós vamos identificar as forças que atuam como estímulos à mudança, comparar as mudanças planejadas e não planejadas, listar as fontes de resistência à mudança, comparar 4 principais abordagens para administrar as mudanças organizacionais e definir estresse, identificar as suas principais fontes, né? Identificar as consequências do estresse para a nossa vida funcional, para a nossa vida pessoal, comparar abordagens individuais e as abordagens organizacionais para a administração do estresse, ou seja, qual a minha responsabilidade, qual a responsabilidade da empresa para fazer essa administração do estresse, e explicar as diferenças globais na mudança organizacional e no estresse no trabalho. Nós temos as mudanças, né, vários fatores que influenciam as mudanças dentro da organização. As mudanças no ambiente econômico, o ambiente político, né, as mudanças na tecnologia, vários fatores que influenciam a instabilidade, né, os sistemas, falei já das questões econômicas, mas os aspectos que influenciam a racionalização dos recursos, enfim, os aspectos que influenciam o modo como a empresa vem operando ao longo dos anos. Então, nem sempre, diante de um novo cenário, nem sempre o que a empresa sempre fez no passado serve para ela enfrentar aquele momento de turbulência. Então, é importante que a empresa esteja, de alguma forma, e que o gestor saiba como trabalhar com as diversas variáveis que vão influenciar nesse processo de mudança planejada, né? Na verdade, a organização, isso depende muito dessa visão e dessa capacidade de gestão e de visão do líder para trazer a empresa juntos, né, as pessoas comprometidas e engajadas num processo de mudança planejada. Então, a mudança, ela é uma alteração no modo de fazer as coisas. Já a mudança planejada, que é o que nos interessa, são mudanças intencionais. A empresa precisa e vai passar por um processo de mudança e isso vai acarretar uma série de resistência em diversos focos, em diversos pontos dentro da organização. Então, dentro dos temas de comportamento organizacional que nós estudamos até aqui, ela vai mexer e ela vai exigir que o gestor tenha essa capacidade de entender todas essas variáveis envolvidas nesse processo de mudança. Sua capacidade de comunicação, a atitude, ele deve promover uma atitude favorável das pessoas nesse processo de mudança. Vai trabalhar com equipes multifuncionais, né? Tem que ter agilidade na resposta para trabalhar com projetos específicos ou projetos que promovam essa mudança mais planejada, enfim. O gestor precisa entender a necessidade de administrar todas essas variáveis para a condução desse processo de mudança que ocorre em etapas, obviamente. Os objetivos, então, da mudança planejada, ele vai melhorar a capacidade da organização de se adaptar a essas mudanças do ambiente. Então, nunca uma organização começa de um jeito e vai assim a sua vida toda. Ela tem percalços, né? O exemplo mais claro que nós temos hoje dentro das empresas são as grandes fusões e aquisições que ocorre e que isso é vamos dizer assim, talvez seja o caso clássico, né, mais estudado dentro da literatura em administração, exatamente porque envolve grandes e profundos processos de modificação, de estrutura organizacional, envolve cultura da organização, envolve adaptação das pessoas, né, e isso pode levar ao sucesso ou ao fracasso desses processos de fusão e aquisição. Isso, então, está relacionado à mudança. E mudanças em relação à própria reestruturação organizacional. Você precisa mudar a estrutura da organização, precisa remodelar os departamentos, enfim. Isso é uma mudança planejada. E isso envolve um processo de resistência muito forte. E para diminuir essa resistência, você precisa administrar vários fatores, variáveis, que estão muito relacionadas ao comportamento das pessoas diante desse processo de mudança planejada, né? Então, o objetivo então dessa mudança planejada, como o nosso slide está apontando, ela visa também mudar o comportamento das pessoas, dos funcionários. Então, a sua
habilidade de trabalhar com esse processo de mudança de comportamento também. Os agentes de mudança são essas pessoas que vão agir como esses catalisadores, né, para facilitar, que vai assumir a responsabilidade sobre esse processo, para gerir a mudança, então, dentro da organização. Em relação à resistência à mudança, como nós comentamos, ela vai existir, é um processo natural, é do ser humano resistir à mudança. Por quê? Porque eu tenho todo um sistema psicossocial, né, que me faz gostar e preferir ficar numa zona de conforto. Então, eu tenho hábitos lá, eu tenho minhas características que eu me adaptei a um tipo de trabalho, a um tipo de ritmo de trabalho, e eu tenho uma tendência a querer continuar dessa forma. Então, sempre que alguém propõe uma mudança na empresa, isso vai mexer com muitas características, não só da pessoa, como da própria atividade que é desenvolvida. E as pessoas, naturalmente, reagem. Nós temos diversos tipos de reações, de resistência, e as mais fáceis do gestor lidar é com as resistências, aberta e imediata. Por quê? Porque as pessoas vão protestar, elas vão dizer que não querem trabalhar daquele jeito, elas diminuem o ritmo de trabalho, elas fazem ameaça de greve. Bom, e o desafio é administrar os dois tipos de resistência que nós denominamos implícita e aprotelada. Ou seja, ela tem manifestações mais sutis, né? Não são tão imediatas como as anteriores, como nós comentamos, e elas são caracterizadas, então, por essa resistência que está relacionada com perda da lealdade dos colaboradores à organização, né, uma insatisfação que eles têm, perda e, consequentemente, perda de motivação para o trabalho. Aumentam-se os erros, os defeitos, né, de peças e de máquinas produzidas. Pode aumentar o absenteísmo por questões de saúde, né? Você vê uma série de pessoas em licença de saúde e que são características, são manifestações mais difíceis de se detectar, né? Aquela assim não é verbalmente explicitada, mas de alguma forma ela acontece dentro da organização e acaba prejudicando a produtividade da empresa. Algumas fontes de resistência à mudança nós caracterizamos como fatores individuais e fatores organizacionais. Os fatores individuais, como nós comentamos anteriormente, eles estão relacionados aos aspectos de personalidade, de percepção que o indivíduo tem, né, que são características da pessoa e que influenciam no seu maior ou menor resistência ao processo de mudança. Então, a questão dos nossos hábitos, né, aquilo que nós falamos aí, com nossa economia de energia. Nós não queremos muitas mudanças, porque isso tira a gente da zona de conforto. A nossa necessidade de segurança, né, nós não queremos nos sentir ameaçados, né, ou diante de situações ambíguas, como vai ficar a minha situação, meu departamento vai ser cortado, eu vou ser cortada, enfim. Fatores econômicos, será que eu vou ter perda de remuneração? Será que eu vou ter dificuldade, né, de ter bônus por causa dessa mudança? Enfim. Medo de desconhecido, ou seja, não quero nenhum tipo de angústia e nenhum tipo de ambiguidade em relação a um novo cenário, porque eu não sei como é que vai ser esse cenário. E porque eu, por causa da minha percepção, aquilo que nós estudamos de percepção, eu processo só as informações que me interessam. Então, isso é um perigo, porque na medida em que eu quero ficar na minha zona de conforto, não quero gastar muita energia com mudança, eu simplesmente vou selecionar aquilo que me interessa. E nessa etapa é importante que essa percepção seletiva seja diminuída, de modo que eu possa entender, né, o que a mudança pode me proporcionar em termos de oportunidades e não como uma limitação. As fontes organizacionais, elas então estão relacionadas mais aos aspectos estruturais da própria empresa. Ou seja, tem a questão da inércia estrutural, né? Nós temos estruturas organizacionais, às vezes muito formalizadas, muito centralizadas, né? Muito pouco flexíveis e com culturas coesas, né? Bem sedimentadas, que dificultam muito e que acabam sendo um passivo para a mudança. Um foco limitado de mudança, muitas vezes as pessoas
entendem que vai mudar, mas vai mudar alguns departamentos só. Não existe um processo de mudança profunda dentro da empresa se não houver interdependência entre as equipes, né? Então, é importante que haja uma utilização, né, bastante grande das equipes multifuncionais, onde as pessoas possam ver a ligação e a interdependência das atividades para que a mudança tenha êxito. Outra fonte de resistência à mudança é a própria inércia do grupo, né? Eu vou ali, a conformidade, né? As normas já são essas aqui, eu não quero mexer muito nisso. Então, o gestor também tem que atuar nessas variáveis para que a conformidade, a coesão, a supercoesão do grupo não seja uma fonte de resistência à mudança. Ameaça à especialização. Dentro da organização, a gente sempre tem grupos especializados em determinadas áreas, e especialmente quando a gente faz mudança de estrutura organizacional, mudança de departamentos, enfim, as pessoas falam, mas será que eu vou perder esse meu grau de autonomia nessa área que eu sou especializada, enfim. Isso pode ser uma fonte de resistência também. E ameaça à relação de poder. As pessoas têm medo de perder poder. Tem casos até que as pessoas têm medo de perder o lugar onde elas estão dentro da empresa, lugar físico, né? A gente vê casos assim também. Mas a questão de relação de poder, a quem eu vou me reportar? Qual é a liberdade que eu terei? Será que eu terei tanta autonomia ou não diante de uma nova configuração organizacional? Bom, então, para superar a resistência à mudança, nós temos algumas táticas, né, que nós elencamos aqui como, especialmente, a necessidade de dar educação e comunicar a lógica da mudança para os funcionários, né, ou seja, é um processo de educação realmente. Você tem que comunicar, você tem que explicar, né, dar a visão para onde que a empresa vai, como que você vai chegar lá, quais os passos, quais são os departamentos, ou todos os departamentos, como eles se encadeiam e se interrelacionam nesse processo de engajamento para a mudança acontecer. A participação, então, fazer com que todos participem, né, desse processo, de pensar a mudança, porque quando uma pessoa participa desse processo é muito difícil ela fazer a resistência, né? Assim, ela não vai ficar resistindo, sendo que ela fez parte da tomada de decisão. Ter um apoio e comprometimento das pessoas, ou seja, dar aconselhamento e treinamento para as pessoas, ser apoiadores nesse processo de insegurança que pode existir entre os colaboradores. Desenvolver relações positivas, ou seja, os líderes, os gestores têm que estabelecer essa relação de confiança, né, ser muito claros e objetivos e consistentes entre o que falam e o que fazem, implementar as mudanças de forma justa, né, ou seja, assegurar que ela esteja sendo implementada de uma forma justa, que as pessoas não se sintam injustiçadas nesse processo. E usar de manipulação e cooptação, que também é uma tática, ou seja, a manipulação é uma forma de você trabalhar ou ocultar ou só mostrar as informações que interessam numa tentativa de convencer o grupo de que aquele processo é interessante. Então, a manipulação de informação, por exemplo, é uma tentativa de influência disfarçada. Já a cooptação, eu tento trazer o outro para o meu lado, ou seja, eu pego as pessoas que são, né, os possíveis resistentes e busco o apoio deles para esse processo de mudança acontecer. E selecionar pessoas que aceitem as mudanças, ou seja, as empresas, ela pode ter como tática, né, selecionar pessoas que estejam mais abertas a essas novas experiências. Todo processo de mudança tem que haver uma abertura grande ao risco, às novas experiências e ter a flexibilidade suficiente para poder enxergar a mudança como uma oportunidade, não como uma limitação. E a coerção, que é o uso de ameaça direta ou força sobre os resistentes. Esse a gente imagina que não seja o caso de você usar, mas num caso extremo é uma tática. Nós vamos dar uma paradinha nesse módulo e iniciaremos na sequência com mais uma parte da aula.